Para complementar a nossa análise sobre distribuições contínuas de probabilidade, nós falaremos hoje de dois casos distintos que envolvem também aplicações dentro do contexto distribuições contínuas de probabilidade. Nesse processo nós vamos falar da distribuição uniforme e da distribuição exponencial. E assim como no caso da distribuição normal, para cada uma delas você tem aplicações que são específicas. Aqui nós vamos perceber que essas duas distribuições elas guardam relações dentro das suas fórmulas, dentro das suas expressões com o cálculo diferencial integral. Mas o foco, mais uma vez, é identificar em que situações você pode aplicá-la e resolvê-la através de alguns exemplos. Bom, a primeira distribuição que nós vamos aqui falar é da distribuição uniforme. Então, essa distribuição, que é uma distribuição contínua, ela apresenta uma variável aleatória, uma VA, uma VA que é contínua, diga-se de passagem, cuja função de probabilidade é calculada no intervalo específico. Então, função de probabilidade que nós mencionamos lá na primeira aula como função de distribuição de probabilidade, ou f.d.p. Para identificar em termos de uma sigla. Então, essa função de probabilidade ela vai ser calculada dentro de um intervalo que vai ser normado, de A até B. E aí, a contextualização matemática desse processo é dada através da seguinte forma. Então, imagina que eu tenha o seguinte, olha, que eu tenha uma representação gráfica que especifique para mim uma função de distribuição dentro de um intervalo, uma variável aleatória contínua, mensurado entre A e B. Pois bem, o caso da distribuição uniforme, ela contempla a ação de uma constante K, da qual o cálculo de probabilidade que eu vou executar está dentro dessa faixa de termos que nós vamos executar. Ou seja, todo o nosso processo evidencia obter uma função de distribuição de probabilidade de modo que ela possa ser calculada dentro de um intervalo de A até B. O que implica dizer que essa função f, que eu estou, na verdade, atuando, trabalhando, ela é definida de tal maneira que eu expresso o meu k se o x é maior ou igual a A e for menor ou igual a B. E, claro, naturalmente, ela é zero se o x for menor do que A ou se o x for maior do que B. O princípio básico aqui é que para o uso dessa distribuição eu preciso do valor do K. E aí nós temos que lembrar lá da definição de probabilidade que nós aprendemos. A área abaixo da curva, assim como no caso da distribuição normal, seja ela discreta ou não, é sempre igual a 1. Mas o link que aqui a gente agora vai executar é com o cálculo agora de uma integral, que envolve o valor dessa constante dentro desse intervalo, mas que eu saiba que sempre o cálculo vai exigir de nós que o valor máximo obtido só possa ser 1. Dentro do que a gente aprendeu em cálculo, como K é uma constante, eu vou calcular o meu dx em termos da integração de A até B, como sendo K vezes x igual a 1. Substituindo os dados que eu tenho, então, o meu K, nessa distribuição que a gente chama de uniforme, é calculado através da diferença entre B e A, igual a 1. Portanto, o nosso K, que é calculado para essas condições, ele é obtido pela métrica 1 dividido por B menos A. Essa é que é a ideia. Então, todas as vezes que eu trabalhar com a distribuição do tipo uniforme, o nosso K sempre vai ter esse formato. Ou seja, eu vou ter um problema em que vai ser oferecido um intervalo, esse intervalo dado vai me permitir calcular o K, e aí com base na função de distribuição que nós construímos, nós podemos resolver um problema aplicado. Assim como no caso da distribuição normal, tanto a distribuição uniforme, como estamos falando agora, como a distribuição exponencial, também possuem cálculos para a média e a sua variância.
que também usam recursos do cálculo diferencial. Mas aqui, por economia, nós vamos omitir essas demonstrações e trabalhar direto com a expressão matemática. Ou seja, a média μ é conhecida nessa distribuição e isso vai ser fornecido como dado como a média dos pontos e a variância, nesse caso, para essa distribuição, vai ser conhecida, no caso sigma ao quadrado, como sendo a diferença de b menos a ao quadrado dividido por 12. Repito, a formulação que me permite calcular tanto média quanto variância também é obtida através do cálculo diferencial, né? Integrando funções, mas mais uma vez isso aqui vai ser dado para você como informação a ser usada em algum exemplo. Bom, uma vez que eu tenho uma distribuição uniforme, eu começo a pensar em como ela pode ser aplicada. Então, nós faremos aí alguns exemplos onde ela aparece. E claro, assim como nós fizemos nos outros casos, nós iremos disponibilizar os enunciados desses exemplos para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível. Ok? Primeiro exemplo aqui, vou chamar de exemplo 1, para o caso uniforme. Ele diz o seguinte, olha, imagina que eu tenha um ponto que é escolhido em um intervalo, um ponto ao acaso, no intervalo entre 0 e 2. O intervalo é dado para a gente. A pergunta é, qual a probabilidade de que esse ponto escolhido ao acaso esteja entre 1 e 1,5. Esse é um exemplo no caso onde a distribuição uniforme pode ser aplicada. E é sobre ele que nós vamos começar primariamente a definir as situações envolvidas para que a gente possa resolver um problema aplicado. Então, a ideia aqui é fazer uso da mesma maneira o que nós definimos em termos de integral. Então, como é que é o processo? Primeiro, passo, construa a função. Então, que função é essa? Eu tenho uma função que me diz o seguinte, olha, ele diz que um ponto é escolhido ao acaso dentro do intervalo que vai de A até B. Olha, o K nós acabamos de determinar via integral que ele é definido por 1 sobre B menos A. Então, quem é o A e o B nesse processo? O A está aqui, o A é 0. E o B? O B está aqui, o B é 2. Substituindo, então você tem que tua F é igual a meio se o X estiver onde? No intervalo entre 0 e 2, que é o intervalo que a gente especifica. Então, se X, vamos colocar aqui, pertence ao intervalo entre 0 e 2. E, obviamente, essa distribuição, a função é 0, se o X for o quê? Menor do que 0, ou o X for maior do que 2. Ok, você construiu a função, o próximo passo é calcular a probabilidade. O que ele está pedindo? Que se eu escolher um ponto aleatoriamente dentro desse intervalo, qual é a probabilidade de que ele esteja entre 1 e 1,5. Então, nessa linha de argumentação, a probabilidade que eu quero calcular é de um número que esteja entre 1 e 1,5. E aí, a gente faz usufruto de uma integral mais uma vez. Essa integral que eu vou calcular, ela vai de 1 até 1,5 de quem? Da função em K que nós definimos, que é quanto? 1 sobre 2. Da qual eu vou calcular isso em termos de uma diferencial dx. Com base nos dados que você tem, basta com que você substitua os valores, no caso aqui a integral de meio dx é meio x, de 1 até 1,5. E aí, substituindo, né, você vai ter o seguinte, olha, meio, abre colchete, 1,5 menos 1, 1,5 menos 1 é meio, e meio vezes meio dá 1/4. Ou seja, se eu escolher um ponto aleatoriamente dentro de intervalo entre 0 e 2, a probabilidade de que esse número esteja entre 1,5 é de 25%. Isso é um exemplo do caso do uso da distribuição uniforme.
Vamos usar um outro caso agora com uma aplicação, né? Agora uma aplicação mais direta. Seria exemplo 2 para nós aqui. Nesse exemplo 2 nós temos o seguinte, olha, a dureza H de uma peça, vamos chamar aqui a dureza H, a dureza de uma peça, de uma peça de aço, pode ser pensada como sendo uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo de 50 a 70. Outro detalhe, normalmente a distribuição vai ser dada para você. Aqui estou mencionando de forma muito explícita que a distribuição é uniforme e ela é pensada aqui em um intervalo entre 50 e 70, na escala de Rockwell, que é uma escala que mede a dureza de um material. Bom, ele quer calcular a probabilidade de que uma peça tenha dureza entre 55, dureza, né, entre 55 e 60. Essa que é a proposta aqui de resolução desse problema. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa do exemplo anterior. A gente constrói a função f de x é dada por um k, que é obtido através da relação de 1 sobre b menos a. É isso que ele faz. O intervalo dado aqui é de 50, que é o a, até 70, que é o b, então é 1 sobre 20. Então, 1 sobre 20, se o x estiver dentro dessa faixa. Ou seja, se x, né, for maior ou igual a 50 e menor ou igual a 70 e 0 nesses casos, fora desses casos. Ou seja, se x estiver sendo um valor menor que 50 ou x for maior que 70. Ok, da mesma maneira que nós fizemos, o que eu preciso executar agora? Uma integral. E aí, essa integral que nós vamos calcular, ela mensura, né, a probabilidade de que x, que eu estou analisando, esteja entre 55 e 60 para uma função que vai ser integrada de quanto? No intervalo que foi especificado, de 55 a 60 para 1 sobre 20 em dx. Feito isso, né, você integra a função, então você tem 1 sobre 20 vezes x, do qual você vai calcular isso daí entre 55 e 60. Então, fazendo todos os cálculos, você vai ter 1 sobre 20, que multiplica a diferença, que é 60 menos 55. Então, 5 sobre 20 vai te dar aí também uma probabilidade de 1/4, ou de 25%, de que você tenha uma peça sendo pensada como essa variável aleatória e que tenha probabilidade dentro da escala de Rockwell, né, que esteja com dureza entre 55 e 60. Então, esse é um caso onde a gente faz usufruto dessa distribuição, que é a distribuição uniforme. O segundo caso que nós vamos aqui trabalhar envolve o que a gente chama de distribuição exponencial, né? Distribuição exponencial. A distribuição exponencial, ela é muito adequada para mensurar fenômenos, né, em que há um decrescimento em termos de uma variável independente. Exemplo, o tempo de espera na fila de um banco pode ser muito bem modelada por uma distribuição exponencial, porque ela emprega o fato de que, considerando que um conjunto de clientes seja atendido em torno de uma média, à medida que o tempo passa, o contexto do problema identifica que a probabilidade de que esse indivíduo fique muito tempo sem ser atendido decresça em um padrão exponencial. Dentro do contexto da análise de uma distribuição uniforme, a função de probabilidade para esse caso é definida em termos de uma representação de média associada a uma função da forma lambda vezes e elevado a menos lambda x.
Considerando que, nesse caso, eu estou analisando toda essa função quando x, que é a nossa variável, seja maior ou igual a zero. E zero quando x for menor do que zero. Da mesma forma que no caso da distribuição uniforme, nós podemos executar recursos do cálculo diferencial para que a gente possa analisar essa distribuição de maneira mais adequada. Nesse caso específico, como a distribuição exponencial envolve uma queda que tem uma assintosidade à curva, então eu uso o recurso do cálculo diferencial de uma maneira muito mais sofisticada, trabalhando com integração imprópria. O que nós queremos, na verdade, identificar com isso é o seguinte, que considerando que agora o gráfico dessa distribuição apresenta um perfil matemático dessa natureza, ou seja, com um decréscimo, então a nossa função em termos de área, assim como no caso da distribuição uniforme, pode ser expresso através de um integral de 0 até infinito, porque essa distribuição ela nunca vai cruzar o eixo da função sugerida, que é lambda vezes e elevado a menos lambda x, numa representação em dx. É natural que se eu tentar calcular essa integral, eu vou obter toda a área abaixo dessa curva. E assim como no caso da distribuição uniforme, e por definição, seja ela discreta ou contínua, a área abaixo dessa curva sempre será igual a quanto? Sempre será igual a 1. Então nós podemos provar isso? Vamos provar, para identificar se de fato esse perfil de função ele é adequado para o processo que a gente está estudando. Então, relembrando lá a integração imprópria, nós temos o seguinte, que eu posso escrever o limite de t tendendo ao infinito, tem uma variável genérica, para uma função que vai de 0 até t. Considerando que eu estou trabalhando com um intervalo dentro do eixo cartesiano, considerando o início em 0 e t tendendo ao infinito. Bom, daqui eu vou expressar a minha integral em termos de lambda e elevado a menos lambda x em termos da variável dt, dx, perdão. Então daqui o que eu faço? Eu vou integrar essa função. E aí para integrar eu uso técnicas de integração que nós já conhecemos do cálculo. Nós sabemos que lambda é uma constante, então ele pode ser jogado aqui para fora. Então eu calculo o limite quando t tende ao infinito de 0 até t da exponencial de menos lambda x em dx. Nós sabemos que como essa exponencial está carregando consigo um termo não linear, eu posso por substituição chamá-la de u igual a menos lambda x e derivando escrever como menos lambda dx. Como provisoriamente eu vou integrar essa função em u, então escrita em u, essa minha diferencial fica du sobre lambda igual a menos dx. O que me diz o seguinte, que eu vou carregar esse sinal de menos aqui fora, com a contribuição de lambda, e obter a minha expressão de integral com o limite de t tendendo ao infinito, agora de uma integral escrita da forma e elevado a quem? A u, em du. Bom, nós sabemos que a integral da exponencial é a própria exponencial. Então, ao integrar a própria exponencial, você vai ter menos lambda do limite de t tendendo ao infinito da exponencial, cujo resultado é o menos lambda x, do qual nós vamos calcular agora de 0 até t, já colocando os extremos de integração. Então, ao fazer essa representação, o que nós temos aqui, na verdade, é a reprodução do limite, quando t tende ao infinito, e agora a substituição pelos extremos de integração. Então, eu vou calcular a exponencial de menos lambda t, menos a exponencial de menos lambda vezes x, onde x agora funciona como zero. A gente sabe que quando t explode, a exponencial negativa vai tender sempre a quanto? Sempre a zero. Se você quiser entender isso de uma maneira alternativa, é só escrever a exponencial de menos lambda t como inverso da exponencial, modificando o sinal da potência, negativo e positivo. Como a contribuição de t é crescente e aqui em cima tem uma constante, a tendência desse termo é zerar. Do lado direito, como a exponencial elevada a zero sempre me conduz a 1, então o resultado é 1
que com menos lambda que já está aqui fora, com outro lambda que a gente passou lá do DU para fora, retorna menos, que com menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, aqui eu concluo que de fato, ao calcular a probabilidade abaixo dessa curva, também eu chego a um valor igual a 1. Da mesma maneira como nós abrimos a primeira expressão da distribuição uniforme e obtivemos um valor de representação, aqui fizemos para o caso exponencial. No entanto, assim como no primeiro caso, nós não faremos usufruto o tempo inteiro do cálculo diferencial. Até porque as dificuldades que são inerentes a você obter, por exemplo, o cálculo dessa área, elas ficam cada vez maiores quando você quer obter expressões para a média e para a variância. Então, assim, da mesma forma como nós temos expressões de média e variância para a distribuição uniforme já dadas, já oferecidas, nós também faremos isso para o caso da distribuição exponencial. O foco aqui é que a gente consiga analisar a distribuição e aplicar dentro de uma situação específica. Okay? Então, para efeito, o único cálculo que nós vamos aqui executar em termos da distribuição é identificar o valor dela para um x qualquer. Ou seja, a ideia aqui é fazer o seguinte, é analisar o valor da função f de x quando você calcula ela dentro de um intervalo específico para a função de distribuição, no caso, e elevado a menos lambda x dx. Então, qual é a ideia que está aqui? É resolver essa integral dentro de um parâmetro que está entre 0 e o infinito. Ou seja, eu calcular o que está dentro desse parâmetro, dentro desse intervalo, vai me dizer a forma da distribuição da função que representa a queda exponencial. Esse que é o processo que a gente tem aqui para seguir. Então daqui, modificando só para escrever essa métrica em termos de uma outra variável, um ds, vamos escrever em termos de um ds. Então como é que isso aqui fica representado? O lambda é uma constante, eu posso jogar aqui fora. O x e 0 é o intervalo que eu vou mensurar. Aqui eu resolvo a mesma integral que eu fiz antes, u igual a menos lambda s. Então, derivando, meu du é menos lambda ds. Logo, eu tenho meu ds como menos du sobre lambda igual a ds. Então, já jogando esse menos lambda aqui para baixo e fora da integral, eu vou integrar uma função de e elevado a u em du. Assim eu tenho menos 1, ok? Da integral da exponencial, que é a própria exponencial, e já escrevendo na variável lambda_s. E por fim, calculando de 0 até x. Pois bem, ao fazer essa substituição, o que eu vou gerar aqui é a forma da função que me permite calcular qualquer exercício onde o padrão é exponencial. Então aqui eu tenho, fazendo desse lado, menos, abro o colchete, exponencial de menos lambda x menos a exponencial de menos lambda zero. E assim sendo, ao resolver isso daqui, eu tenho que a minha função menos com menos retorna mais, e elevado a zero é 1, menos a exponencial de menos lambda x. Então, ao escrever essa função agora definida, eu estou dizendo que o padrão de cálculo probabilístico para a função exponencial, ela requer sempre essa representação. Ou seja, à medida que você tem o valor de lambda conhecido, em termos de uma média, você tem como calcular o valor da função previamente definida. Essa é a forma geral, seria a forma canônica. Nós vamos adotar uma formulação alternativa, similar ao que nós fazíamos na distribuição normal, que nos permitem resolver problemas um pouquinho mais rápidos do que essa forma geral. É isso que nós vamos fazer, e a ideia aí é usar exemplos onde essa representação fique mais evidente. Então, a forma alternativa, vamos colocar assim, de cálculo dessa distribuição, indica o seguinte, olha, forma alternativa. Ela nos diz o seguinte, que o cálculo da probabilidade de um parâmetro t ser maior do que t, considerando t uma variável independente como tempo, é da forma exponencial de menos lambda t.
E quando a probabilidade de você calcular um parâmetro t for menor ou igual a t, então o que eu vou estar, na verdade, calculando é exatamente o processo que nós acabamos de provar. 1 menos a exponencial de menos lambda t. Então essas duas relações aqui, elas nos permitem resolver muitos problemas de uma maneira um pouco mais rápida. E isso que nós vamos explorar, mais uma vez, com alguns exemplos que eu separei aqui e também iremos disponibilizar para vocês. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou usar aqui, exemplo 1 agora para distribuição exponencial, né? Exemplo 1. Ele evidencia o seguinte, né? Imagina o seguinte, olha, que eu tenha a seguinte informação: se o tempo médio entre o pedido e o atendimento em um restaurante é uma variável aleatória, olha mais uma vez, com distribuição exponencial, a distribuição está sendo informada, né? De média igual a 10 minutos, média, vou colocar primeiro média igual a 10 minutos, média ou mi, né, como queira, né, igual a 10 minutos. O que ele quer aí é o seguinte, olha, determine a probabilidade de espera superior a 10 minutos, probabilidade, vou só abreviar aqui, probabilidade de espera superior a 10 minutos. No item B, probabilidade de espera não superior a 10 minutos. É isso que nós vamos executar. E no item C, a probabilidade de espera não superior, né, a 3 minutos. Não superior a 3 minutos. Esse é um problema onde aquelas duas expressões serão usadas. Mas, assim como no caso da distribuição uniforme, nós também teremos que fazer uma referência às informações quanto ao valor de média e quanto ao valor da expressão geral de variância. É isso que nós temos que informar e que não pode deixar de ser informado, caso contrário, o problema não tem como ser resolvido. Então, a ideia aqui é a seguinte, que lá no caso da distribuição uniforme, a gente tem média e variância dadas. No caso da distribuição exponencial, essa média é dada através do parâmetro 1 sobre lambda e através, no caso da variância, do parâmetro 1 sobre lambda ao quadrado. Então, dentro dessa linha de argumentação, dentro dessa argumentação que nós faremos agora, então o que eu preciso fazer? Eu preciso usar essas relações, basicamente, com mais frequência, essa expressão que analisa a média com o valor do parâmetro lambda, para a partir daí voltar para a expressão que nós escrevemos antes e poder usar para resolver problemas. Então, se nesse exercício, se nesse exemplo, foi dada que a média de atendimento mi é 10 minutos, então ao substituir aqui 10 igual a 1 sobre lambda, eu tenho que o meu lambda já é possível ser obtido, ele vai ser igual a 0,1. Pronto, achei o valor do lambda. E aí a questão que envolve a resolução do problema, ela permeia sobretudo a interpretação. Então, no primeiro item aqui, ele está perguntando, olha, qual é a probabilidade de espera, né? Probabilidade de que a espera seja superior a 10 minutos. Superior a 10 minutos corresponde ao quê? A expressão do parâmetro que nós escrevemos agora há pouco, que diz para a gente o seguinte, olha, vamos reescrever isso. Quando eu tenho um parâmetro t que é maior do que t, acabei de representar ele como elevado a menos lambda t. É isso que o exercício quer no item A. Então eu quero calcular a probabilidade que o parâmetro de distribuição exponencial seja superior a 10 minutos. Quando isso acontece, então eu calculo e elevado a menos lambda, que é o lambda que eu tenho, que é 0,1, multiplicado pelo tempo. 0,1 vezes 10. E aí eu vou obter o valor de e elevado a menos 1. E aí calculando isso, matematicamente, anotei aqui os resultados, a probabilidade de ocorrência disso é de 0,368, ou quase 37%. E isso resolve o item A, usando essa distribuição exponencial. No item B, eu quero calcular a probabilidade de espera que não seja superior a 10 minutos.
eu não necessariamente preciso usar outra expressão. Se eu lembrar que o complementar de maior que 10 é menor ou igual a 10. Então, no item B, se eu quiser, por exemplo, já calcular isso direto, o que seria direto é pensar que o complementar disso é 1 menos 0,368. E aí, fazendo essas contas aí, você chega à conclusão de que o resultado é 0,632, ou seja, 63,2%. No item C, o questionamento é a probabilidade de espera não superior a 3 minutos. Então, não superior a 3 minutos, você cai na mesma expressão que eu usei no item A. Né? Não superior é menor que 3. Então, nesse caso, você vai calcular e elevado a menos lambda t. Só que nesse contexto, e elevado a menos 0,1 vezes 3. E fazendo esses cálculos, executando as contas, você vai ter o seguinte, olha, para t menor do que 3, você vai executar o problema de uma maneira similar ao que nós fizemos no anterior. Então, é 1 menos, né? 1 menos, 1 menos, 1 menos. Então, 1 menos 0,1 vezes 3, fazendo todos os cálculos aqui evidenciados, dá 1 menos 0,741, e isso vai me permitir resultar aí no valor de 0,259. Ou seja, é pouco mais, quase, na verdade, é 26%. Ou seja, eu trabalhei com um valor menor do que 10. A fórmula continua sendo a mesma. Nesse caso, eu precisei usar ela como um todo. Por quê? Porque eu não tinha necessidade de calcular t maior ou igual a 3. Então, já calculei para valor menor do que 3. E isso resolve para nós o primeiro exemplo com a distribuição exponencial. Vamos fazer um outro exemplo que envolve aplicação. Um segundo exemplo. Também vai ser disponibilizado para vocês. E atua da seguinte forma. Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho o seguinte, olha, a vida de certa marca de uma lâmpada tem distribuição, aproximadamente exponencial. Então, é informado de novo. Com uma média de 1000 horas. Né? Média de 1000 horas. Isso aí também é fornecido. Ok. Aí ele faz dois questionamentos. Determine a porcentagem das lâmpadas que queimarão antes das 1000 horas. Que vão queimar antes de 1000 horas. E no item B, o questionamento é: após quantas horas? Após quantas horas? Né? Após quantas horas? Vamos abreviar aqui. Terão queimado 50% das lâmpadas. Terão queimado 50% das lâmpadas. Ok. O primeiro caso é similar ao exemplo 1. Você tem que interpretar. E na interpretação, o que você tem que fazer primeiro? Calcular o parâmetro lambda. Né? O lambda é 1 sobre mi, ou mi é 1 sobre lambda. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 3, né? Ou 0,001. E aí, mais uma vez, o questionamento. Ele quer calcular a probabilidade de que as lâmpadas aqui, a porcentagem das lâmpadas que queimarão antes de 1000 horas. Então, nesse processo, você vai usar, né, uma das equações, então, calculando para t menor que t, no caso, t menor do que 1000, o que você vai fazer? 1 menos a exponencial de menos lambda, que é 10 a menos 3, vezes 1000, que eu vou colocar aqui como 10 a terceira, que dá no mesmo. Né? E aí, fazendo essas contas, nós temos aí igual a 1 menos e elevado menos 3 mais 3. Então, você vai ter o lambda aqui de 10 a menos 3, fazendo todas as contas, vai ficar 1 elevado a 1, 10 elevado a 0, então vai
e elevado a menos 1. Até porque, só para não encavalar aqui, ó, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira, você tem 10 elevado a 0 e 10 elevado a 0 é 1. Então, 1 menos e elevado a menos 1, fazendo as continhas aqui e já gerando resultado, dá aproximadamente, pelos cálculos aqui que eu executei, 0,632. Ou seja, essa é a probabilidade de que você tenha lâmpadas queimando com menos de 1000 horas. É isso. Vamos para o item B. No item B, a pergunta é um pouquinho diferente. Ele quer saber após quantas horas serão queimados 50% das lâmpadas. Então, olha só, o nosso questionamento agora não é mais sobre a probabilidade, é sobre o período. Então, a probabilidade ele me dá 50%. Ele quer saber após quantas horas terão queimado 50% das lâmpadas. Ou seja, qual é a probabilidade, qual é o período para o qual eu posso afirmar que em dado momento 50% das lâmpadas irão queimar. É isso que ele quer que eu faça. Então a proposta do problema agora é diferente. Você vai sair daqui para poder chegar nesse período T que a gente quer calcular. Como T tem que ser maior que T, pela expressão da definição, E elevado a menos lambda T. Então, nesse caso, E elevado a menos 10 a menos 3, vamos colocar aqui em termos de x, igual a meio. É essa a pergunta, é essa montagem que ele quer que a gente execute. E aí, para que você resolva isso, nós vamos calcular uma expressão que envolve o cálculo diferencial, que é o velho ln. Por quê? Porque para obter o valor de x dentro da exponencial, eu preciso aniquilar a expressão. E nesse processo de aniquilação, eu vou escrever menos 0,01 vezes x igual ao ln de 0,5. Então, nesse processo, o ln mata a exponencial, eu tenho menos 0,01x, 0,001x. O ln de meio, por definição, é negativo. Por quê? Porque a curva ln ela é inversa da curva exponencial. Então, se a exponencial ela cruza o eixo em x igual a 0 batendo em 1, o ln ela reflete. Então, entre 0 e 1, qualquer valor que você gera para ln é negativo. Então, dentro dessa linha, eu posso afirmar o seguinte, olha, que o ln de meio, que é negativo, vai ser dividido por um valor de menos 0,001. E aí, fazendo todas as contas, eu anotei aqui o resultado, ao fazer o cálculo preciso, nós chegaremos aí a um valor aproximado de 693 horas. Ou seja, depois de 693 horas, aproximadamente 50% das lâmpadas serão queimadas. E com isso aí a gente finaliza exemplos que envolvem o caso da distribuição uniforme e da distribuição exponencial. É isso, valeu e até a próxima aula.